Alô amigos, alô amigas, sejam bem-vindos à Toca do Leão para o nosso café habitual, aquele momento da nossa reflexão domingueira que nós nos permitimos nos encontrar pela internet. Os amigos que já são inscritos queiram nos dar a alegria de acionar o sininho para receber as novas notificações do canal. Os que ainda não são inscritos queiram nos dar o prazer da inscrição. E ao final, se acharem que valeu a pena, dê-nos o seu like, que também nos ajudará bastante. Vamos ao tema de hoje. Fique de olho no tempo e não no relógio. É uma pena que a internet ainda não transmita o cheiro e o gosto, mas o café está uma delícia. Aqui o bolinho de fubá, que eu convido todos a compartilhar comigo. E você aí na sua casa, o que tiver aí na sua mesa, é também motivo de muita alegria compartilhar contigo. Tinha uns 10 anos de idade, eu e meu irmão um pouquinho mais velho que eu, 2 anos, o Renato, já falecido, mas de tão saudosa lembrança. E eu me lembro de minha mãe precisava fazer um trabalho na cidade, a gente falava na cidade, era ir para o centro da cidade e nós morávamos no bairro. E ela disse para nós o seguinte, falou, olha, vocês dois vêm aí, prestem atenção no tempo e fiquem de olho na roupa do varal. Lá veio aí uma quantidade enorme de roupas, daqui a pouco essa roupa vai estar seca, não descuide, fiquem de olho no tempo. E a gente... Então, logo ela saiu, correu para uma graminha, um pastinho que tinha no fundo da casa, era o nosso Maracanã. Ali nós fazíamos as nossas jogadas, os clássicos, as peladas, juntava a meninada do bairro e era o nosso momento de diversão. E minha mãe foi cuidar das coisas que tinha que cuidar, comprar o que tinha que comprar, pagar o que tinha que pagar, e nós ficamos em casa. Aí, uma hora eu falava assim para o meu irmão, Renato, vai lá dar uma olhadinha no relógio, ver se está tudo certo. Aí o Renato corria lá, tinha um carrilhão enorme na parede, e aquele carrilhão estava lá, meia hora, 1 hora, hora e meia, e nós ficávamos revezando. E nos esquecemos do detalhe principal. Veio uma chuva torrencial, e a roupa que estava seca, que devia ser recolhida e guardada, molhou totalmente. Minha mãe chegou e ficou muito brava, muito irritada, não é possível, eu não falei para vocês ficarem de olho no tempo, mas mãe, nós viemos aqui olhar um relógio toda hora. Ela falou, não era para olhar o relógio, era para olhar o tempo, a chuva, a roupa estava seca, e aí serviu-nos de lição para o resto da vida a diferença que existe entre o tempo do tempo e o tempo do relógio. Mas muito interessante é que somente mais tarde, já adultos, nós viemos a compreender o que a nossa mãe nos havia dito, mas do modo dela, da forma dela, talvez não tenha sido precisa o suficiente, mas havia uma lógica em tudo que ela havia nos pedido para olhar. Nós deixamos de olhar o tempo, ficamos olhando o relógio, o tempo mudou, choveu, e aí perdemos todo o cuidado que nós tínhamos tido com o relógio, porque não prestamos atenção no tempo. E ela perdeu o serviço de ter lavado aquela quantidade enorme de roupa e ter que esperar o sol voltar, sabe-se lá quando, para poder ter a roupa enxuta novamente. Mas essa coisa entre o tempo e o relógio é um desafio para todos nós todo dia. Nós vivemos premidos pelo relógio, prensados pelo relógio. Vamos deitar uma determinada hora, vamos nos levantar num determinado horário e às vezes o tempo vai passando, nós não percebemos como é que o tempo tem uma dinâmica, né? Ora sol, ora chuva. No momento de sol é o momento de secar a roupa que lavou, a chuva molha a roupa que foi enxuta pelo tempo que secou. Quer dizer, foi aquela confusão na nossa cabeça de menino. Mais tarde viemos a compreender isso. Porque Jesus definiu coisas a respeito do tempo de maneira muito sábia, muito inteligente para cada um de nós, bastando que nós aguçemos os nossos sentidos para podermos perceber o que ele queria dizer com o tempo. Por exemplo, o apóstolo
Paulo, em Romanos 13:11, ele escreve, por exemplo, nós precisamos conhecer o tempo. E ele diz assim na sua carta aos Romanos: e isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a salvação está mais próxima de nós do que quando nos tornamos crentes. Então o apóstolo Paulo dizia que o tempo tinha essa característica, nós precisamos conhecer esse tempo. Houve um tempo em que nós não sabíamos de nada. Jesus veio, nos esclareceu, e aí, com esse esclarecimento, diz o apóstolo Paulo, ficamos mais perto da salvação do que quando nos tornamos crentes, quando nós passamos a acreditar naquilo que Jesus ensinava. Enquanto temos tempo, saber que enquanto temos tempo, temos algo para fazer. E aí é ele falando aos Gálatas, no capítulo 6, no item 10, quando ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao nosso tempo ceifaremos, se não nos desanimarmos. Então dizia ele que todo o tempo era tempo de fazer o bem. Nós precisamos praticar esse tempo. Nós precisamos perceber esse tempo e aproveitar esse tempo para praticar, para semear, porque nós iríamos colher mais tarde. O tempo está próximo, né? Mateus, no versículo 18 do capítulo 26, dizia que esse tempo estava próximo, o tempo das coisas boas, o tempo do evangelho, o tempo da boa nova, né? Ide, anunciai que o reino de Deus está próximo, que são chegados os tempos de as coisas acontecerem, né? Então Paulo dizia aos coríntios que isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, que o tempo estava chegando. E ele dizia aos coríntios, na primeira carta, que era preciso aproveitar esse tempo, era preciso perceber esse tempo. O tempo está próximo. No Apocalipse, no capítulo 1, no item 3, né, o evangelista João, ele avisava que Jesus vinha cedo, porque lá está escrito, e eis que cedo venho. Jesus está à porta, e eis que estou à porta e bato. É Jesus falando no Apocalipse. Interessante perceber como é que essa sinalização para os cristãos já vinha de muito tempo. Há um tempo para todo o propósito debaixo do firmamento. Está lá no Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. E Tiago adverte o povo da diáspora, né, o povo da dispersão, quando ele diz lá, eia agora, vós que dizeis amanhã. Ele dizia, a hora de fazer as coisas é agora, não é amanhã ou depois de amanhã. Isso é Tiago dizendo ao povo da dispersão. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Era Paulo falando aos Tessalonicenses. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, porque enquanto estamos dormindo para as realidades do Espírito, é como se estivéssemos entre os mortos. Então, despertar, levantar. Jesus dizia aos discípulos, vem, segue-me, vinde trabalhar comigo na vinha do Senhor. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Então, esse tempo de que minha mãe falava, não era só o tempo do sol que permitia que nós aproveitássemos antes que a chuva chegasse, porque a chuva atrapalharia, estragaria todo o trabalho que foi feito naquele momento. O sol vinha para secar a roupa que foi lavada e nós tínhamos que prestar atenção no tempo para não deixar a chuva molhar a roupa que estava seca. Então vejamos como as sinalizações quanto ao tempo vêm de muito tempo, redundantemente, né? Pleonasticamente, alertando-nos que há um tempo para cada coisa debaixo do firmamento. Esse tempo nosso, esse tempo de hoje, é um tempo de muita necessidade de testemunho espiritual, de compreensão, de renúncias, das vantagens, das facilitações que podem depois se tornar problemas para nós. Mas é um tempo também de começarmos a pensar que Deus está investindo no ser humano
o melhor de todos os tempos. Tecnologia, facilidades, recursos os mais variados, fontes alimentares as mais diversas, cabendo a nós sabermos fazer a escolha, a seleção. Tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de divertir, há lazer de todas as maneiras, viagens facilitadas para todos os campos do planeta, agora até para o espaço, se nós quisermos, mas o tempo de amar, o tempo de compreender, o tempo de prestar atenção no ser humano que está ao seu lado, de prestar atenção na esposa, prestar atenção no marido, o tempo de botar atenção nos próprios filhos, o tempo de botar atenção no que melhor fazer para que o outro seja feliz, considerando que o outro também está se esforçando para nos proporcionar felicidade. Então, esse tempo de que minha mãe falava é um tempo de atenção. Perguntaram para o Chico Xavier: ô Chico, você é um homem que tem um coração enorme, tem uma compreensão para tudo você tem uma explicação. Você tem aquilo que nós chamamos a desculpa piedosa para o erro do próximo, para a fraqueza do irmão, para a dubiedade do semelhante. Em que tempo você vive, Chico? Ele fala: eu vivo no tempo da minha consciência, eu vivo no tempo do amor de Deus. O amor do Cristo é um tempo com que eu conto para poder seguir a minha marcha. Por isso eu aceito todos como eles são e continuo Chico Xavier. Então, essa resposta do Chico sintetiza para nós. Em ponto mais elástico, diríamos, num aspecto mais relevante do cristianismo, ele sintetizou para nós esse tempo de Deus abençoado em que todos nós estamos vivendo. Então, prestemos atenção no tempo, menos atenção no relógio, mas mais atenção no tempo. O tempo do amor, o tempo da solidariedade, o tempo da paz. Paz para todos. Nesse domingo, muita alegria, aproveitemos o tempo. E prestemos atenção no tempo, mais do que no relógio que está no nosso pulso, do relógio que está na nossa parede, do relógio que está na nossa cabeça. Esse é um tempo de paz, é um tempo de amor. Vivamos esse tempo. Muita paz. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, aqui na Toca do Leão.